Notícia boa também na saúde do Estado agora. Vamos falar de outro assunto que vale a pena. O governo bateu a meta de 201 mil pacientes operados em 2023. Realmente um número histórico, né? O Alexandre Mendonça vem ao vivo para falar sobre esse assunto. Muita gente estava há 5, 4, 3 anos aguardando por um procedimento e a fila literalmente andou, Alexandre. É verdade, Polito, andou bastante, né? Como você estava até dizendo, foram pessoas que ficavam até mais de 5 anos, né, esperando por uma cirurgia. E só agora em 2023 foram essas 201 mil cirurgias, sendo que das eletivas foram 125 mil. E ainda, claro, tem outros números importantes que nós vamos comentar agora com a secretária estadual de Saúde, Carmen Zanotto. Muito obrigado por receber a gente aqui no seu gabinete, né, aqui na Secretaria de Saúde. A que se deve todo esse número e esse alcance, né, de mais de 200 mil cirurgias feitas só no ano passado? Primeiro, pela forte determinação do nosso governador Jorginho, pelo conjunto de secretários municipais de saúde, os 295 secretários e secretárias nos apoiaram, a rede hospitalar prestadora de serviços do SUS, o apoio dos poderes, que nós tivemos aí recursos também do Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, mais recursos da bancada federal, e a soma de todos esses recursos fizeram com que a gente pudesse, então, avançar na organização dos procedimentos cirúrgicos eletivos. Exatamente, aproximadamente 125 mil pacientes foram eletivos internados e outros 76 mil eletivos ambulatoriais, na grande maioria deles cirurgias de catarata. Agora, a grande maioria foi de oftalmologia mesmo, catarata. As 76 mil que a gente chama de ambulatoriais, que não são pacientes que ficam internados, 45 mil foram cirurgias de catarata. É uma grande quantidade. Agora, por exemplo, para este ano, né, de 2024, como é que está o planejamento? Porque agora parece que o governo do estado também está investindo mais 650 milhões, é isso? Os 650 milhões são de pagamentos para apoio à rede hospitalar, ou seja, serão recursos que nós iremos repassar de forma regular e automática, 1/12, conforme a classificação e o direito de cada um dos hospitais a partir dos critérios que foram definidos em conjunto. E as cirurgias eletivas continuarão agora com a tabela Santa Catarina. O que é a tabela Santa Catarina? É a soma dos recursos federais com os recursos estaduais e também nós vamos continuar pedindo apoio dos poderes para que a gente possa ter um volume ainda maior de recursos para a gente poder operar. E essa tabela, ela vai de 2 vezes a tabela do SUS até 12 vezes conforme a necessidade e as filas de espera que nós tínhamos. Em especial, para as cirurgias urológicas, cálculo renal e cirurgias ortopédicas. A gente acredita que com este avanço do programa de valorização dos hospitais, que é para dar sustentabilidade, e a tabela Santa Catarina de cirurgias eletivas, a gente vai avançar ainda mais, porque sim, agora ficou mais atrativo para os hospitais, porque as despesas para a realização do procedimento e o que a gente vai remunerar fica mais parecido do que era anteriormente. Dá para a gente dizer, secretária, que a fila de espera, o tempo, né, de espera vai diminuir bastante ou já está diminuindo bastante? Com certeza, nós já operamos pacientes que entraram na fila cirúrgica em 2023, porque a gente precisa lembrar que nós tínhamos 105.540 pacientes prontos para operar na fila cirúrgica e 117 mil que precisavam entrar nessa fila, mais os que vão entrando gradualmente. Então, o ano de 2023, com certeza absoluta, foi um ano de muita experiência, de muito sucesso, em função da necessidade de planejar e continuar fazendo com que a máquina funcionasse. Então, mais uma vez, a gente quer agradecer a todos os nossos hospitais, aos secretários, a todos os órgãos que colocaram recursos acreditando que era possível e ao governador, que é fruto da determinação dele, do governador Jorginho, que a gente conseguiu avançar, porque foi a prioridade número 1 da Secretaria de Estado da Saúde, que é cuidar da vida das pessoas. Agora, isso não seria possível, em hipótese alguma, se não tivéssemos a participação de todos neste processo. E também estamos trabalhando muito para reduzir o absenteísmo, porque ele ainda é grande, ou seja, a cirurgia está marcada e os pacientes acabam não chegando por alguma dificuldade de comunicação ou de ser encaminhado até a unidade hospitalar, mas isso tudo numa grande organização com os municípios e com os hospitais.
Secretária de Saúde, Carmen Zanotto, muito obrigado pela sua participação, por esclarecer também para a gente, né, Polito? Eu volto com você então no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço na Carmen. A secretária tem feito um trabalho realmente invejável, né? Faz diferença quando você vê um profissional que entende o que faz, né? Ela é da área da saúde, respira isso há mais de 2 décadas, no mínimo, né? Tem um conhecimento, expertise diária, a gente vê os resultados efetivos acontecendo quando uma pessoa que ama o que faz está lá desencadeando outros afazeres que se conectam com a boa vontade de fazer dar certo. E a primeira pergunta que vem à mente de qualquer pessoa é, poxa, se eles conseguiram fazer isso em 1 ano, por que outros não conseguiram, né? Você tem que juntar vários fatores. E a própria Carmen disse e respondeu para o Alexandre. É a união de esforços, tem a vontade do parlamentar federal que conseguiu mandar verbas importantes, a vontade do próprio governo, a secretaria pulsando no mesmo sentido, vontade também de secretarias municipais que ajudaram em alguns aspectos, que tem força política e vontade de fazer o bem a essas pessoas. Ou seja, é possível fazer dar certo. Não chegou a esse número inacreditável de 200 mil cirurgias à toa, né? Realmente um grande exemplo a ser seguido. Que bom, né? Fiquei imaginando aqui no exemplo da catarata, né? Estava até conversando com o Mancha, daqui a pouco o Mancha está aqui para trazer o Jair Mané. Falei, pô, Mancha, você viu, cara? Tinha gente com uma cirurgia que é praticamente 100% assertiva, esperando há mais de 5 anos com risco de perder a visão por conta da fila de espera. É uma verdadeira vergonha, um absurdo que está sendo corrigido. Mas leva tempo, né? Para se colocar essas coisas nos eixos de novo. Imagine a felicidade de alguém que estava com uma catarata, que pode ser facilmente corrigida com cirurgia simples, ambulatorial, tendo o risco de perder a visão e agora voltando a enxergar. Só para dar um exemplo, né?